Olá, tudo bem? Catedral Cast chegando até você num novo episódio. E esse é um episódio interessante porque será o último dessa jornada nossa aqui 2023, né? Então nós chegamos no nosso último episódio desse ano, um episódio onde nós vamos ter um bate-papo muito legal. Eu quero convidar você a ficar conosco aí até o final, curtir esse bate-papo, mandar para alguém. Mas antes, te passar uma breve agenda aqui, né? Então, nós estamos encerrando essa jornada de 2023 hoje, né, com essa conversa. Na próxima semana, na próxima segunda-feira é Natal, né? Já desejo para você aí um Feliz Natal, dia 25 de dezembro. Nós vamos ter a transmissão do nosso culto de Natal aqui da Catedral Metodista, às 19 horas, né, nesse mesmo horário aqui do podcast. Vamos ter uma mensagem do pastor Evander também. E retornamos, então, com os nossos podcasts semanais a partir de fevereiro. Então, janeiro é um mês de pausa, né, um mês de respirar. Importante respirar, né, Lê? Muito tá aqui importante, comigo. necessário. É um mês que nós vamos respirar, planejar algumas coisas. E em fevereiro começamos novamente com força total. Ale, bem-vinda, nosso último podcast de 2023. Isso aí, animada para hoje? Tô animadíssima. Animada para o final de ano? Tô. Minha animação, como é que tá? Isso, como é que tá chegando Igual agora? corredor de maratona, Uau, né? Hein? Tô Chegando chegar no final. Já comprou os presentinhos? Já adiantei, né? Eu sou adiantada. Eu me lembro de um podcast que você compra em outubro, né? Setembro, já começa a contar. Já tá tudo comprado mesmo? Só falta de 2 cunhados. Acho que só falta de 2 cunhados. Você é daquela que dá presente até pro cunhado? Eu dou presente pro cunhado. Uau. Olha que honra. O cunhado é família, com então. Com direito a dedicatório e tudo. E eu amo os meus cunhados, eles são legais a beça. Legal, eu também. Eles me amam amo também. Meu cunhado. Meu cunhado é uma benção. Que bom, né? Tipo, seu me cunhado. ajuda muito. Não, meus cunhados são legais, sim. Dou presente pro cunhado. Que legal. Só faltam 2. Só falta 2, então. Só falta de 2 cunhados. Muito bem. Olha só como é uma mulher planejada, né? Meu Deus do céu. Então. Nós vamos conversar hoje sobre as emoções, os sentimentos de final de ano, né? Como terminar aí bem essa jornada, como estamos chegando no final do ano. O final do ano é um tempo em que nós celebramos o Natal, é um tempo que nós celebramos a chegada de um novo ano, o fim de um ano e a chegada de um novo ano. É um tempo de reunião de família. É um tempo de muitas festividades, celebrações, amigos ocultos, né? Ô, Jesus! E confraternização. Aí você sabe que você tem um monte de amigo, né, no final do ano. É um monte de amigo oculto, um monte de festa, encerramentos, né? A gente passa da conta na comida. É isso aí. Não é? Mas também é um tempo que, para muitas pessoas, muito difícil, né? Muito desafiador, porque a celebração também é um tempo desafiador para algumas pessoas, né? Muito. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, pensando nisso, pensando nesse final de jornada desse ano e como, quem sabe, nós podemos vivenciar esse tempo de uma maneira mais saudável, né? Mais saudável. Bom, primeiro, Ale, como você vê isso, né? Por que para algumas pessoas é mais difícil, é mais desafiador essa época do ano? Do que outras até, né? Sim, sim. Então, você estava falando, né, da agitação, da correria, amigo oculto, confraternizações, tem toda uma movimentação que o final de ano acaba gerando. Mas você imagina uma pessoa que não tenha família, que não tenha amigos, que não tenha, de repente, vida social, não porque ela não quer, mas porque por alguma razão não acontece, não veio acontecer. Ela assiste toda essa movimentação e não é como um espetáculo, né, que essa pessoa assiste bem. Ela assiste chateada, porque ela gostaria de estar vivendo isso tudo e ela não está vivendo nada disso. Então, ela acaba ficando triste.
essa tristeza gera uma certa disfuncionalidade, porque ela não consegue pensar numa forma de resolver essa questão, uma forma de melhorar, né, suas relações interpessoais e tudo mais. Ela abraça, infelizmente, né, tem um grupo de pessoas que acaba abraçando essa tristeza, vivenciando essa tristeza de uma forma mais intensa, porque é como se tivesse todo mundo, né, comemorando e só ela não, só ela tá de fora. Uma festa que está acontecendo, né, numa sala de cristal, e ela tá do lado de fora assistindo todo mundo se alegrar, e ela não está se alegrando. Ela vê a alegria do outro e ela não vê ela não vê como que ela pode fazer para poder estar ali dentro. E Então, geralmente muito triste. é uma situação que ela enfrenta sozinha também, né? Sozinha. Porque às vezes esse tipo de situação é complicado até você expressar o seu sentimento, né? Às vezes expressar o que está sentindo naquele momento, porque tá todo mundo em festa, né? Sim, sim. Tá todo mundo rindo, celebrando, reunindo, e às vezes você falar sobre isso é meio que caramba, parece que é só comigo, sou só eu, então eu não vou estragar a festa de ninguém, Não vou ficar vou. aqui sofrendo sozinho e piora, não é? Piora bastante. E às vezes as pessoas que estão, né, do lado de dentro dessa sala de cristal, né, ela está tão envolvida porque demanda muito, né? É muita organização. A gente precisa se organizar bastante. O que você vai fazer para comer? Como é que você vai receber as pessoas? As datas, né, das confraternizações, esbarra a data, uma pessoa aqui, outra pessoa ali. Então, às vezes, a gente acaba esquecendo que não está todo mundo vivendo o mesmo momento que a gente está vivendo. Porque seria legal, né, a gente exercer misericórdia nesse momento e trazer para perto de nós essas pessoas que não têm a mesma experiência que nós temos, que não têm, de repente, família, amigos, não tem um ambiente tão saudável assim. Mas não é por mal, eu não vejo as pessoas fazendo Sim, isso. É porque está sim. todo mundo muito ocupado. Sim, muito ocupado. E acaba não percebendo que existem pessoas que estão do lado de fora. De repente, se a gente ficasse só um pouquinho, né, mais atento, puxasse para perto de nós, um convite, já ajudaria essas pessoas a passarem um pouco melhor. Então, assim, vamos pensar primeiro nas pessoas que estão do lado de fora e depois a gente fala das pessoas que estão do lado de dentro, algumas, né, enlouquecidas com todo esse movimento. Puxar essas pessoas que estão sozinhas, sem ter o que fazer, sem programa. Teve uma vez, alguns anos atrás, que uma pessoa me fez uma pergunta, me perguntou se a pizzaria, alguma pizzaria em específico, entregava na véspera de Natal. Eu falei, mas dia 24? Mas é porque pizzaiolo tem família, né? Eu imagino que feche, que não entregue. E aí eu perguntei para essa pessoa, eu falei, mas como é que é isso? O que você está pensando em fazer no Natal? O que você está programando? Porque é uma pessoa até que tinha família, mas não queria estar com a família. E aí, qual era a situação? Se ela passasse o Natal, né, com outras famílias, a família dela poderia ficar ofendida. Com a família não dava para passar porque era uma família muito tóxica. Então, essa pessoa estava pensando em pedir uma pizza na véspera de Natal, para poder evitar a confusão de um lado, evitar a confusão do outro. Não dava nem para, sabe, aquele negócio, então vamos lá para casa, né? Passa com a gente. Ela não podia aceitar convite de alguém, né? E não podia também ir para a família, porque sempre dava muita confusão. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como isso é triste. Você querer uma pizza na véspera de Natal, e eu imagino que pizzaria não funciona na véspera de Natal. Nunca fiz o teste, né? Porque geralmente eu estou na cozinha, mas eu imagino que não, né? Eu imagino que não. No nosso contexto, não, mas em São Paulo, por exemplo, deve ter. Será? Ah, tem ali. Lá tem tudo. Jesus amado. 24? Aquela cidade tem tudo, minha filha. Misericórdia. Com certeza tem. Pois é. Então, pois é. Então, você entende? Tem Vou algumas pedir uma questões que pizza mobilizam. no dia 24 para saber. Você me deixou curioso agora. Mas vai sobrar. Onde eu vou estar dia 24? Ainda Aqui na tem igreja. isso. Você não Vai ter vai culto. pedir. Tem culto. Depois do culto. Inclusive, tem dia 25 também. Verdade. Não vai dar nem para comer o restinho Nem da pra pizza comer. no dia seguinte. Bom, não tem. recapitulando. Entende? Então, assim, a gente tem o contexto dessas pessoas, né, Sim. que não é legal, ou então perderam alguém nessa Sim. época, porque a vida está acontecendo. Sim. Tem um final de ano, está todo mundo muito cansado, mas a vida acontece. A vida também finda, né? Sim. As pessoas partem, as pessoas adoecem, as pessoas são internadas. Acontece muita coisa realmente nessa época de final de ano. Então, não é legal para todo mundo, né? Se nós conseguirmos observar com
olhos de compaixão, com misericórdia, essas pessoas, né, para as quais de repente essa época não é tão legal, puxar para perto sempre que possível, né? Em alguns casos realmente acaba não sendo, como o caso dessa pessoa que eu estou te falando, Sim, né? sim. Ela estava realmente numa situação muito Depende difícil. da realidade do outro também, né? Exatamente. No Mas caso acho que dela esse não olhar de dava. empatia é muito importante, né? De não julgamento. A gente não sabe a realidade do outro, né? Não é porque uns estão celebrando que todos estarão, porque Sim. cada realidade é única. Eu me lembro que eu, numa das nossas conversas de podcast, eu acho que eu estava até conversando com a Tati aqui numa época, e eu falei sobre isso, porque a minha mãe, ela faleceu nessa época, foi em dezembro, né? E naquele ano eu me lembro que não tinha celebração para mim, né? Foi por volta aí de 5, 6 de dezembro. Nós temos ainda, né? Minha mãe, meus pais, eles sempre tiveram uma loja na nossa cidade, e final de ano é a época em que tá bombando, né, as vendas. Mas eu me lembro que esse ano que ela falece foi difícil para todo mundo lá em casa, né? Eu digo, meu pai, Imagino. minhas irmãs. Foi um final de ano assim atípico, um final de ano difícil. Eu aqui não podia estar com elas lá. E para mim foi muito desafiador, porque pastor, né? Tem lá Natal, tem Ano Novo, a igreja, enfim, Todas as celebrando celebrações, todo. né? Foi em 2014, eu não estava nomeado aqui para a catedral, estava numa outra igreja. Era pastor sozinho na igreja, era o pastor titular, não tinha ajudante, não tinha ninguém. Então, tudo comigo, né? Tudo comigo, e tive que passar por aquilo. Mas eu me lembro de quão desafiador foi e de querer ficar sozinho, sabe? Não querer estragar a festa de ninguém, porque não estava para festa. Te entendo. Então, foi muito desafiador. Então, essa é uma experiência que eu sei exatamente o sentimento de alguém que vive, por exemplo, essa questão da perda, né? Nessa época do ano, que é difícil mesmo você festejar, celebrar, né? Sendo que por dentro você está muito machucado, né? Sim, E é sim. necessário também vivenciar o luto nesse momento, né? Pois Não tem como você mascarar e fingir que está tudo bem. Por um lado, é muito desafiador e precisa ser enfrentado dessa forma. E o luto me parece que ele fica mais solitário, porque tem muita gente feliz nesse momento, Sim. né? Crianças felizes, gente empolgada. É um luto bem doído, bem sofrido, porque tá todo mundo rindo, todo mundo querendo celebrar. Você não quer estragar realmente a festa dos outros, mas não tem festa para você. Dentro de você tá doído, e a gente precisa entender, precisa respeitar, né? Não é só festa para todos, né? Existe também algumas pessoas que não têm tantos motivos assim para poder celebrar, não tem tantos motivos assim para poder festejar, né? Então nós temos o olhar de quem está de fora, que precisa ter um olhar empático, compassivo, precisa se colocar no lugar do outro, entender a realidade, entender que nem todas as realidades elas compartilham de um mesmo sistema. Tem toda uma questão cultural também, tem a questão familiar, como você mencionou. Tem toda uma engrenagem ali, né? Que precisa ser observada nesse momento. E quem está dentro, ali, quem está vivenciando isso? Quais são os sentimentos que geralmente florescem por conta de uma situação, qualquer situação, enfim, né? Mas os sentimentos que geralmente florescem, como de alguma forma a gente pode ajudar essa pessoa que, quem sabe, se conectou conosco aqui e que se identifica como sendo alguém que está dentro mesmo, está vivenciando isso, ou as experiências dos anos anteriores foram difíceis, então está com medo da experiência desse ano, porque pensando que pode se repetir novamente, pensando que pode ser pior, pensando que vai estar sozinha, pensando uma série de coisas. Sim. Como, de alguma forma, nós poderíamos, de alguma maneira, ajudar e tocar nessas pessoas, nesse tipo de pessoa que, quem sabe, se conectou conosco aqui. Então, você está me apresentando dois grupos, né? Você está Sim. apresentando um grupo que, tipo assim, está na porta,
Sim, assim, já sim, esteve totalmente do lado de sim. fora e hoje está na porta, meio que experimentando uma certa estranheza, né? Isso. Como é que é esse negócio aqui? Muito estímulo, muito barulho, muita gente falando, muita agitação, mas ela fica assim, entre a solidão do lado de fora e a movimentação do lado de dentro e aquele povo que já está totalmente Isso. dentro, né? Então, vamos falar do povo que está totalmente dentro, porque também precisa de ajuda, porque o que acontece? Às vezes as pessoas perdem um pouco o foco. É muito fácil a gente se distrair e a gente perder o foco. E no momento de confraternização, você acabar ficando estressado com todos os preparativos, né, para a confraternização, com todos os preparativos para o jantar, gastar muito mais tempo preparando, arrumando, organizando, pondo a mesa, acabar ficando estressado com toda essa movimentação, estressado com a compra de presente, estressado com ser, estressado, e no momento de desfrutar, você está tão cansado, tão esgotado, que você não consegue desfrutar. Então, você gastou toda a sua energia sozinho, às vezes, né? Ou fazendo aquilo que não é mais importante e não restou energia, não tinha mais energia para poder se confraternizar, abraçar, compartilhar com as pessoas ali naquele momento. Muita gente às vezes se perde, eu vejo muita gente perdida, sabe, pastor, no meio da agitação. É uma coisa muito doida, porque o trânsito reflete isso. Você leva mais tempo para chegar em casa, você leva mais tempo para chegar ao centro da cidade, você não consegue vaga em estacionamento, você fala, gente, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? É a pressa da última hora, né? Isso. Todo mundo correndo atrás de tudo ao mesmo tempo. Todo mundo correndo atrás de tudo e os preços aumentando, e mesmo aumentando o preço, você vê prateleira vazia, e é fim de ano, mas parece fim de mundo, né? Parece que o mundo está acabando, e não anda acabando. E de repente, para esse pessoal que está mais assim no meio da festa, que está mais envolvido, eu acho que um convite interessante seria a pessoa parar e refletir o que de fato é importante. O que de fato você quer? É claro que a gente quer uma mesa legal, a gente quer comer bem, mas será que aquela pessoa que vai estar à mesa comigo não é mais importante do que aquilo que eu vou servir? Será que eu ter um momento de conversa, uma proximidade, não é mais interessante do que toda a movimentação, do que eu preparar a casa toda para receber? Pode ser que essa pessoa não vá se importar se tem uma ou outra almofada fora do lugar, mas ela vai se importar se você for grosseiro, se você estiver estressado. Então, não se estresse com... Não gaste energia, sabe? Não gaste dinheiro com aquilo que não é pão, sabe? Não gaste energia com aquilo que não te alimenta, que não te traz vida, que não é interessante. Então, é legal a gente ver, é legal a gente experimentar, mas a gente precisa desfrutar. Deus nos concede isso e a gente abre mão de graça. De graça. Então, já que é para estar na festa, vamos festejar. Vamos comemorar. Vamos dar atenção para aquilo que de fato merece a nossa atenção. Eu acho que isso realmente é muito importante, né? O que é mais importante? Né? O que eu vou servir para minha família ou a minha família em si? Porque eu acredito que a família seja mais importante do que aquilo que eu vou estar servindo para ela. Por exemplo, o que aconteceu comigo nessa experiência que eu contei. Eu fui para as celebrações de Natal em família, que a gente sempre reúne a família nesse dia, pensando na reunião em si. Porque eu, por dentro, não tinha, entre aspas, né? Não tinha nada o que celebrar naquele momento. Lógico, o nascimento de Jesus e tal, né? Sim. Mas assim, por dentro, em cacos. Mas aí, pensando na reunião, nas pessoas, na reunião em si. E como aquilo me fez bem, sabe? Como me fez bem estar ali. Como fez bem pertencer a um lugar. Como me fez bem essa sensação. Não me lembro de nada do que nós comemos naquele dia. Olha só que legal. Mas me lembro perfeitamente do ambiente, me lembro das pessoas, me lembro de como aquilo me fez bem estar ali, naquele ambiente familiar, naquele momento. Porque é o mais importante. A gente vai esquecer, né, de fato, o que a gente comeu. O que tinha de sobremesa no passado? Eu não sei. Mas eu consigo te dizer quem estava lá. Eu consigo te dizer quem conversou comigo. Então, isso realmente é mais importante, né? A gente receber esse presente de Deus, que é desfrutar esse momento onde as famílias estão tão abertas, as pessoas de fato estão mais abertas para isso, né? As pessoas estão mais sensíveis a isso. Agora, o pessoal que está na porta, de repente traumatizado, que teve experiências ruins, às vezes
é muito, muito importante a gente gastar energia exercitando o esquecer das coisas que para trás ficaram e olhar para frente, seguindo para o alvo, sabe? O passado, ele ensina pra gente. O passado também marca a gente. Sim, né? marca. Existem pessoas que, tipo assim, são marcadas quase que a ferro quente pelo passado. Mas hoje, ela tá falando de uma marca que aconteceu há 10, 15, 20 anos atrás. Ela vê a marca, ela sabe, ela lembra como foi, mas ela não precisa ficar sentindo aquela dor da queimadura. E ela não vai sentir a dor se ela olhar para frente. Eu venci, a dor passou e eu tô aqui. E ousar dar um passo para frente para poder entrar nessa sala. Ousar, se permitir, conversar, ouvir. Às vezes é um parente um pouco mais chato, porque tem gente que é chata, não é por mal. Ela não faz de propósito. Alguém nos acha chato, né? Alguém deve te achar chato, deve te achar chato. Tem os dois lados, né? Tia chata. É sempre assim, a vida é assim. A vida é assim. Mas tenham paciência com a gente. Isso entendeu? aí. Tenham paciência, porque uma Exercitamos hora... paciência, exercitem conosco. Isso aí. Tenham paciência com a gente, com o nosso papo, com a nossa conversa. E a gente também ter paciência com algumas pessoas que tudo que querem atenção. E a gente pode dar atenção. Tem gente que... E o chato da gente, ele não recebe atenção. Ele não... Porque tá todo mundo fugindo dele o tempo todo, né? Eu até entendo. E às vezes, assim, vamos fazer uma caridade, vamos dar atenção para uma pessoa um pouco mais prolixa, que vai levar 2 horas para te falar uma coisa que dá para ela falar em 2 minutos. Prestar os ouvidos, né? Atenção, o tempo. Ela vai ficar feliz com isso, sabe? Vai ser realmente um presente para ela. Então, olhar para frente e, de repente, se permitir ter experiências que você não tenha referência lá atrás. Nunca tive um Natal bom. Permita-se ter esse. Poxa, ano novo sempre foi horrível. Permita-se ter um ano novo diferente. Vem passar com a gente. Não faça do novo ano novo o velho, né? Sim. Porque pode ser diferente, né? Sim, pode ser diferente. Tenta pensar o que foi tão ruim anteriormente. Tenta tirar o que foi ruim, porque de repente, tirando aquilo que foi ruim, você consegue ter uma experiência nova, uma experiência diferente. Existem muitas famílias que comemoram, rega demais a bebida. Vamos tentar tirar para ver se fica melhor, né? Aquela pessoa que às vezes passa um pouco do limite, se ela não passa, como é que fica? De repente, alguém que briga demais, vamos dar uma amansada nessa pessoa. O que ele gosta? Né? Vamos fazer lá a rabanada que ele gosta. Né? Enche a pessoa de rabanada, fica feliz, não perturba mais ninguém. Da gente pensar que pode ser diferente. Não precisa ser como foi antes, mas eu preciso estar disposta a me permitir, né? Dar um passinho para frente e permitir viver o novo, né? Passar por essa experiência é importante. Passar por essa experiência. Garantia, a gente não tem como dar. Infelizmente, a gente não tem como dar. Mas vale a pena a tentativa. Ale, beleza. Show de bola. Como é que você está recebendo esse bate-papo de hoje, essa conversa? Como é que é o fim de ano para você, no seu ambiente, na sua cultura? Escreve aqui pra gente, tá bom? Compartilha aqui conosco. E a igreja ali nesse papel? Eu queria avançar para esse bate-papo pensando na igreja, pensando na célula, na reunião da célula, na reunião da igreja, de como a igreja pode nos ajudar a enfrentar esses momentos nesse papel crucial que a igreja ocupa para nós. Como é que você vê, semana passada nós tivemos a reunião da nossa célula num lugar diferente, né? E ali nós tínhamos vários contextos, né? Nós tínhamos contexto de casais, nós tínhamos contexto de pessoas que estavam sozinhas, contexto de pessoas que nem são casadas ainda, mas estavam ali, todo mundo junto, estavam partilhando de uma mesa. Como é que você vê o papel da igreja nessa história? Ela nos ajuda a enfrentar, nos ajuda a vivenciar esses momentos? Eu acredito que sim, porque, pensando assim na nossa mesa, né? Muita gente diferente, né?
Eu achei legal que estava conversando com as meninas, né, e falando, o que você estoca em casa? Você ouviu essa parte do papo? Não ouvi, não. O que você estoca em casa? E aí a Aline, eu estoco arroz, ela sabe, né, fazer estocagem de arroz, ela vai me ensinar depois como é que faz. Estoco feijão, aí outro estoca leite. E aí você, Lê, o que você estoca? Eu estoco papel higiênico. Aí todo mundo, você vai passar fome. Eu falei, mas eu acho que papel higiênico é uma coisa muito importante. E pessoas diferentes, com realidades diferentes, com vidas diferentes, que moram em bairros diferentes, porque Petrópolis tem essa, né? Eu moro num bairro mais quente, mas algumas pessoas que moram no bairro mais frio, como é que é essa realidade, como é que a gente faz para poder secar roupa. A igreja ajuda a gente a entender que, mesmo eu sendo muito diferente de você, eu posso ser aceita. Mesmo a gente sendo diferente, a igreja nos acolhe. A igreja não é um lugar de uniformidade. Eu vejo assim, seria tão interessante se as pessoas se permitissem vir e ver. Porque o crente não é essa coisa doida, né? E essa coisa às vezes engessada, né? Como se é passado, né? Como se é percebido. Como isso. se é, a gente ri, a gente se diverte, a gente conta história, e isso é muito legal. E a igreja, eu acredito que ela ajuda, porque a gente tem essa oportunidade do papo, né? Eu ofereci carona no grupo, porque eu ia sozinha de carro, eu falei, vamos lá, carona, quem precisa de carona? Chegou uma hora que já não tinha mais espaço, caronas encerradas, né? Tipo inscrições encerradas. E o papo estava legal. Eu nem fui correndo. Eu fui devagar. E aí a gente passou e não dá para entrar aqui. Eu falei, não tem problema, o papo tá bom, a gente tenta lá na frente. Aí tinha um corpo de bombeiro, também não dava, não tem problema. Né? A gente faz o retorno porque o papo realmente estava legal, de pessoas com realidades totalmente diferentes, profissões diferentes, realidades econômicas diferentes, culturais diferentes, mas todos ali sendo aceitos, rindo, um rindo com o outro. A gente não a gente entende as diferenças, mas a gente ressalta o quanto que a pessoa é importante. E cada pessoa é incrivelmente importante. Eu amo de verdade essa realidade de igreja, sempre amei. Sempre amei essa realidade, porque a igreja ela tem essa característica. Eu não preciso caber numa forma, sabe? Eu não preciso caber numa forma. Não existe uma forminha onde vai colocar. É claro, existem princípios, valores. Claro, mas, enfim, mas não normal, é engessado. Né? Lógico, normal. Não é engessado. E assim, o quão esse acolhimento é importante, né? O quão esse lugar em que eu pertenço, esse lugar em que eu sou família, esse lugar em que eu sou o ser subjetivo ali, eu tenho a minha subjetividade, a minha individualidade, e eu não preciso deixar isso lá fora para fingir uma outra pessoa ou ser uma outra pessoa. Isso é fantástico, isso é extraordinário. Muito, muito. E assim, foi legal você falar na questão da mesa, da questão da célula, porque um gosta de carne, outro gosta de massa, outro gosta de legume, de pizza. Né? O que você gosta? E tudo bem. Você come aquilo que você quer. Né? Vamos conversar, vamos trocar ideia. E esse acolhimento é muito importante. E a igreja acolhe. Né? A igreja, o corpo de Cristo, ele é acolhedor. A igreja, ela é acolhedora. Ela tem essa característica. Existem pessoas que não são pessoas, mas isso não é a regra. Sim. É uma exceção. Não, e como todo lugar onde há um ajuntamento de pessoas, há problemas. Sim. Há problemas. Sim, tem problemas. Mas eu acho que nesse final de ano a igreja ela tem esse papel. Fora o fato, né, pastor, que a igreja, eu acho que desempenha um papel magnífico, e eu falo da igreja enquanto corpo de Cristo, independente de denominação, porque todas fazem isso. A gente tem um culto, né, na véspera de Natal. As igrejas fazem um culto no Natal. As igrejas fazem culto na véspera de Ano Novo. Fazem o culto de abertura, né, o primeiro culto do ano. E aquela pessoa que, de repente, está um pouco deslocada,
ela não tem com quem ficar, ela não sabe o que fazer, ela tem um lugar para ir. E ela tem pessoas que vão estar abraçando, acolhendo, recebendo. E isso é uma coisa que é muito importante. Não exige nada de você, está te dando algo, é um presente que você pode aceitar. E a pessoa, de fato, pode aceitar. Às vezes se aborrece na família, porque acontece isso também no final do ano, né? Você está aborrecido com alguém na sua casa, você vai para a igreja. E aí você deixa seu aborrecimento no altar e volta para casa mais leve. E vai resolver também. Muitas vezes resolve, né, o que de repente aconteceu, porque ouviu uma palavra, ouviu um direcionamento tal, e fala, realmente é isso mesmo, vai lá, resolve. Resolve e segue a vida. Então, eu acredito que a igreja, ela tem esse papel, ela desempenha esse papel, mas aí, mais uma vez, a gente volta para a permissão. Você precisa se permitir. Você Vem precisa... e vê. Vem e vê. Vem e vê. Então, quem sabe você está nos acompanhando e não faz parte do corpo de Cristo, igreja, né? E eu falo isso, igreja, de uma forma geral. Então, fica o meu convite para você, nesse final de ano, né? Tá chegando aí o Natal, tá chegando o Ano Novo. Se permita estar nesse ambiente, não abra mão desse ambiente e se permita estar nesse ambiente, um ambiente de comunhão, de celebração, né? Se você ainda não faz parte de uma célula, né? A nossa igreja aqui em Petrópolis, nós temos várias células que acontecem vários dias da semana. Se permita estar num ambiente de comunhão, de alegria, de celebração, né? Estar junto, sendo quem você é, levando consigo as suas experiências, mas também se abrindo para novas experiências, né? Fica o convite, tá bom? E se você é daqui de Petrópolis, fica o convite para estar conosco aqui nas nossas celebrações de Natal e de Ano Novo, tá? Ale, mais alguma coisa que nós precisaríamos falar e não falamos? Eu acho que isso é o mais importante, né? Eu acho que a gente conseguiu abordar aquilo que é mais importante, pelo menos por hora. A pessoa se permitir, ela entender em que lugar que ela está, o que ela pode melhorar, o que ela pode fazer. Porque a questão do ano novo, e a gente estava conversando, né? É você se permitir viver o novo, né? Deixar, de fato, ser novo, de fato, viver novidade. De fato, você fazer de uma forma diferente, viver de uma forma diferente. Aproveitar que a gente está nesse ritmo de esperança, sabe? E permitir que essa esperança dê frutos, né? Se permitir viver realmente de uma forma diferente. Então, permita-se dar um passinho para frente, permita-se participar, permita-se aceitar. Eu acredito que isso vai fazer diferença na vida daquelas pessoas que ou estão do lado de fora ou estão na porta. Eu estou no meio do salão com 200 pessoas me puxando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, e envolvida, pensando como é que eu vou fazer com ceia, com comida, e casa, e organização, essa coisa toda. Mas de vez em quando, eu dou uma olhadinha para o lado de fora para ver se tem alguém que dá para dar uma puxadinha, né? Porque tem gente que às vezes precisa dar uma puxadinha. Porque são pessoas especiais. Sim. O 200 foi metafórico? Então, não tão metafórico assim. Tá. Meu pai. Não tão metafórico assim. Jesus Eu não parei para contar. Eu não parei para contar. Mas eu já tô naquele momento. Eu ainda falei, principalmente tem um trabalho, né? Além da igreja, das coisas engraçadas que acontecem, né? Como eu ir para o lugar errado na festa das células, né? Como eu sou o tipo de pessoa, mas eu vivo entrando na festa errada. Isso é comum, né? Isso é bem meu. Tem todas essas questões e tem o recesso do consultório. Né? Porque o tão temido recesso dos psicólogos. Sim, meu pai, ainda mais nessa época. Oh, Jesus. Eu já fui ameaçada de sequestro. Eu nem sei se dá para ameaçar de sequestro. Eu falei, gente, fique não esperta, faz isso não. Esperta. Ai, eu tô printando assim, algumas mensagens. Eu falei, gente, você me autoriza, porque isso é totalmente anônimo, mas incrivelmente engraçado. Você me autoriza de eu divulgar isso? Porque tem umas mensagens que são muito engraçadas, né? Mas não é tão metafórico assim, não. Amém. Então, minha gratidão, Ale, mais uma vez a você, por esse ano de 2023, por cada bate-papo, por cada conversa, por cada tempo de mesa. Foi muito especial, muito bom. Crescemos muito e minha gratidão também a você que nos acompanhou aqui nesse ano, né, semanalmente, né, ou
eu estava aqui, ou o pastor Evandro, pastor Hélio, Tati e outros também que passaram por aqui, mas minha gratidão, nossa gratidão a você, né, que está aí sempre compartilhando, interagindo conosco, e o nosso convite para estar conosco nas programações finais aqui desse ano, e também o nosso convite para o ano que vem, Isso aí. firmes e fortes aqui a partir de fevereiro, semanalmente, sempre nesse ambiente aqui de conversa e de crescimento. Tá bom? Beleza. Ale, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, pastor. Cresci muito, né? Muito bom. Nos vemos tá só ano aqui. que vem, não, né? Não. Ainda tenho. Não. Ainda vamos nos encontrar A aí gente ainda vai. pelos corredores, né, da igreja. Com certeza, vamos sim. Os corredores a gente se encontra sim. Muito bem. Um abraço. Deus abençoe. Até.